em nossa leitura do livro do Apocalipse. Chegamos hoje ao capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, numa visão um pouco mais preterista do livro do Apocalipse, seriam propriamente Pedro e Paulo. Os dois que deram testemunho de Cristo pelo seu martírio. A palavra testemunho significa martírio. Numa visão um pouco mais futurista, que os padres da igreja abraçavam, eles tinham a certeza que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Enoque, porque é o patriarca pré-diluviano, em que a Escritura diz, sobre o qual a Escritura diz que, terminados os dias de sua vida, Deus o raptou. E Elias, porque também no final de sua vida, ele subiu ao céu num redemoinho, depois de ser investido por um carro de fogo. Ora, nós não sabemos exatamente como isso pode ser, mas fato é que, ao longo da história da igreja, nos momentos de grande apostasia, sempre surgiram vozes proféticas. Se nós lembrarmos, por exemplo, no século V, o poder da voz de Santo Agostinho, um pouco antes Santo Atanásio. Se nós pensarmos no final da Idade Média, São Francisco e São Domingos, um pouco mais adiante, Santa Teresa, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Enfim, Deus manda as suas testemunhas. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros. São oliveiras porque são cheios da unção de Deus. E dois candelabros porque brilham pela verdade da palavra, que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca deles e devorará seus inimigos. Jesus diz no Evangelho que a caridade de muitos se esfriará. E, de fato, isso nós temos visto até em nossos dias. Parece que o amor de Deus desapareceu do coração das pessoas. Mas, nos seus santos, Deus conserva o fogo do ardor espiritual. Um fogo que devora, um fogo que consome. Elas têm o poder de fechar o céu, como Elias, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, como Moisés. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Ou seja, nos dias da grande tribulação, quando a igreja estiver perseguida, estiver completamente recolhida em sua vida íntima, porque o mal terá se alastrado, Jesus diz no Evangelho que haverá uma grande anomia, ou seja, uma falta de leis morais, um completo caos, a barbárie. Deus vai surpreender o mundo através de pregadores poderosos. Homens de uma vida espiritual tão intensa que desorganizam o consenso da iniquidade. Homens cuja alma está em tais alturas que conseguem dobrar todo o sistema.
Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, isto é, o anticristo, vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Aqui, São João parece falar de Jerusalém, que foi onde o Senhor morreu. No entanto, nós não podemos nos esquecer que o Senhor morreu sob Pôncio Pilatos. E, portanto, ele está falando de Roma. Ou seja, os corpos das duas testemunhas vão ficar expostos. Isso nos faz lembrar do Senhor, do seu sacrifício. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, ou seja, meia semana, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Nós podemos imaginar um mundo afundado no mal. E, ao mesmo tempo, os pregadores da última hora sendo os grandes incômodos. É impressionante, queridos irmãos. É realmente impressionante. Porque talvez nós, que hoje somos tão fascinados pelo sucesso humano, não consigamos entender como a verdade um dia estará na boca de pessoas que serão odiadas. Jesus mesmo havia dito aos seus apóstolos: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas e eles ficaram em pé. Há uma imagem de que, assim como eles participaram da morte do Senhor, agora o mesmo Espírito de ressurreição e vida, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscita as 2 testemunhas. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Quando Deus traz juízo, os homens ficam com muito medo. O Salmo 2 diz: ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. O último a rir sempre é Deus. Mas o riso de Deus, que traz júbilo à alma dos bons, traz pânico à alma dos maus. O que será ouvir a risada de Deus na hora do juízo e ser inimigo dele? Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2, subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Eles ascendem aos céus como Jesus, e os inimigos apenas olhando. Queridos irmãos, se nós quisermos ser testemunhas de Cristo, nós temos que nos preparar para a oposição, para o ódio, para todo tipo de crueldade. Mas nós nunca podemos esquecer que quem ri por último é Deus. E que, portanto, o Senhor, que conhece os que são seus, os eleva. E faz com que aqueles que se opõem a Ele fiquem apenas olhando.